Cor assim aqui não! A frase ecoou como um estalo de chicote. A música da recepção parou por alguns segundos. Copos tilintaram nas mãos dos convidados, e olhares se viraram para o mesmo ponto. A noiva, de vestido rendado e taça, na mão, encarando a funcionária que segurava uma bandeja com bolo. A mulher negra, de uniforme simples e postura ereta, não reagiu de imediato. Os olhos se mantinham fixos nos da noiva. Não havia confusão no olhar, nem surpresa. Apenas uma ferida silenciosa, antiga demais para ser nova. A bandeja que ela segurava tremia sutilmente. Um dos pedaços de bolo escorregou alguns centímetros sobre o prato. Aquilo não era apenas uma bandeja, era a ponte silenciosa entre duas histórias que estavam prestes a colidir. Você ouviu o que eu disse? Repetiu a noiva, com o tom mais alto. Aqui é um casamento de família tradicional. Você devia estar na cozinha, não no salão com os convidados. A funcionária não respondeu. Continuou ali, imóvel, com a mesma postura, segurando a mesma bandeja. O vestido branco da noiva reluzia sob as luzes amarelas do salão. O uniforme escuro da mulher parecia absorver toda a luz ao redor. Havia algo nas costas daquela mulher que contava a história. Ombros retos, coluna firme, mas um silêncio que gritava. O mesmo silêncio que sustentava famílias, criava filhos de outros, limpava os rastros dos ricos e recebia em troca desprezo. Do outro lado do salão, um homem observava. Estava de pé próximo ao bar, vestia terno escuro e mantinha o olhar fixo na cena. Ele não era um convidado qualquer. Ninguém sabia exatamente quem ele era, mas seus olhos não piscavam. Na mente da funcionária, a voz da mãe sussurrava com força de trovão. Você vale muito mais do que eles tentam fazer você acreditar. Nunca abaixe a cabeça para quem já nasceu olhando de cima. Ela apertou a bandeja com mais força. Não para se defender, mas porque era isso ou tremer. Ela podia virar as costas, entrar na cozinha, fingir que não escutou. Mas, e se fosse a última vez? E se ela calasse de novo, e com isso ensinasse que era certo ser tratada como menor? Perto dali, uma garotinha, filha de um dos convidados, observava a cena, com um olhar inocente e curioso. Seus olhos iam da noiva para a funcionária. Ela não entendia o motivo da raiva, mas sentia que algo estava errado. Algumas mulheres abaixaram os olhos. Um dos garçons parou no meio do passo. O senhor balançou a cabeça envergonhado. Mas ninguém disse uma palavra. O silêncio dessa vez não foi omissão. Foi medo. E no meio desse salão, onde o ódio se vestia de renda, e o amor era apenas um enfeite de festa. Uma mulher negra segurava uma bandeja, e a história estava prestes a virar. O salão de festas parecia congelado. A música havia voltado a tocar, mas num volume tímido, como se até os alto-falantes tivessem ficado constrangidos. A funcionária, de nome Maria Luzia, andava lentamente em direção à cozinha. O corredor até a porta lateral parecia um túnel de vergonha. As luzes coloridas dançavam pelas paredes, mas em sua pele só existia sombra. Enquanto caminhava, sentia as costas queimarem, como se os olhares lançassem brasas. Alguns sussurravam, outros simplesmente fingiam não ver. Não havia empatia, só curiosidade, desprezo ou indiferença. Na mão, a bandeja vazia. No peito, um coração que já havia apanhado de muitos patrões, mas nunca diante de tantas testemunhas. Ela pensou em responder. Pensou em deixar a bandeja cair, sair andando, bater a porta. Mas sabia que a humilhação da mulher branca cairia sobre ela, e que o salário do mês era para pagar o remédio da neta. Então calou, mas por dentro, o silêncio gritava como uma sirene. E dessa vez, alguém ouviu. O homem de terno escuro que estava perto do bar havia dado alguns passos. Parou junto à porta da cozinha. Olhou para Maria Luzia. Não disse nada, mas havia algo nos olhos dele. Algo que ninguém ali conseguiu decifrar, e que mudaria tudo. A noiva, por sua vez, já voltava a rir. Aos risos comentava com as madrinhas. Desculpem a cena, mas gente assim acaba estragando a estética do lugar, né?
Ai, sim, eu fiquei sem graça por você. E todos riram, sem perceber que tinham sido testemunhas de uma crueldade e cúmplices de um erro histórico. Do outro lado da cozinha, Maria Luzia apoiou a bandeja no balcão. Retirou a touca de cabelo com cuidado. Desceu o zíper do avental lentamente, como quem remove uma farda, e olhou para o espelho sujo atrás da porta de inox. Ali, não via só a si mesma, via a mulher que criou 3 filhos sozinha, a mulher que limpava casas durante o dia e costurava de noite, a mulher que aguentou insultos que nunca seriam manchete, e que agora estava pronta para não baixar a cabeça. Ela se lembrou da última vez que foi expulsa de um lugar assim. Tinha 22 anos, estava grávida e foi chamada de imunda por encostar em uma cortina bege. Agora, mais de 40 anos depois, estavam tentando repetir a cena, mas esqueceram de um detalhe: ela não era mais sozinha. Enquanto isso, no salão, um garçom mais jovem se aproximou da noiva com receio. Com licença, você tem certeza de que era necessário falar daquele jeito? Ela deu um passo para trás, surpresa. Você é garçom ou defensor de pobre? Sou humano, respondeu ele. E o que aconteceu ali foi desumano. A noiva ficou vermelha, olhou em volta, riu para disfarçar. Mas naquele instante, o primeiro furo no verniz social já tinha aparecido, e a festa começava a escorrer por ele. Enquanto todos voltavam ao salão, o homem de terno escuro puxou o celular. Digitou uma mensagem curta. Ela está pronta. Pode começar. Do outro lado da cidade, um veículo preto com vidro fumê deu partida. Quando alguém é expulso por causa da cor, não é a pele que está sendo rejeitada, é a verdade que está sendo temida. Na sala de segurança, uma câmera havia registrado tudo: o grito, o dedo apontado, o deboche da noiva. O homem de terno fechou o botão do paletó e murmurou para si mesmo: ela não faz ideia de quem ela acabou de humilhar. O carro preto de vidro fumê estacionou ao lado do buffet. Ninguém o esperava, mas quando a porta abriu, o vento pareceu mudar de direção. Não foi só o motor que se calou. Foi o ambiente inteiro, como se a atmosfera reconhecesse a gravidade do que estava prestes a acontecer. Do banco traseiro, desceu um homem de postura inconfundível, terno bem ajustado, barba feita, olhos de aço. Caio Antunes não precisava se apresentar. Era um daqueles rostos que não se esquece. A maioria dos convidados ali já tinha visto sua imagem em revistas, painéis, programas. Mas nenhum deles imaginava que ele surgiria ali, naquela noite, naquela porta. Ele andou em linha reta até a lateral do salão, desviando dos seguranças do evento com a naturalidade de quem pertence a qualquer espaço. Nem precisou mostrar convite, só disse: vim buscar o que é meu. E passou. Na mão, ele segurava o celular com a tela acesa. Uma foto antiga. Sua mãe, Maria Luzia, com um sorriso tímido ao lado dele, ainda criança, usando um uniforme remendado. Ao fundo, uma casa de tijolo sem reboco. Aquela imagem não era só memória, era um escudo. Dentro do salão, a música seguia seu ritmo elegante. A noiva girava entre os convidados, os olhos atentos às aparências, aos cliques, ao elogio constante. Mas algo em seu corpo parecia inquieto. Uma sensação estranha, como se alguém a observasse por trás de uma cortina invisível. Ela ajeitou o vestido, riu de novo. Não sabia que o ar ao seu redor já não era de celebração, mas de julgamento. Os garçons andavam mais devagar. A coordenadora do evento, antes altiva, agora olhava nervosa para a porta dos fundos. Os olhos começavam a falar o que as bocas ainda temiam. E mesmo os convidados mais influentes trocavam olhares desconfortáveis. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer, mas sabiam que algo estava errado. Caio cruzava os corredores com a memória latejando. Lembrava do primeiro bolo de aniversário que a mãe preparou com sobras da padaria onde trabalhava. Lembrava de vê-la chorar escondida atrás de um lençol pendurado porque o patrão havia dito que ela não tinha cara de gente de confiança. Ele era pequeno, mas nunca esqueceu.
Agora estava ali, e sua presença era uma resposta a todas essas feridas não cicatrizadas. No salão, o microfone do DJ estava disponível. Caio não pediu. Ele pegou. Subiu no pequeno tablado em frente à mesa dos noivos, diante de mais de 100 convidados. Ajustou o microfone. A música cessou. O burburinho morreu. A respiração do salão virou espera. Boa noite, só isso. Mas foi o suficiente para gelar a espinha de quem o reconheceu. A mulher que vocês viram ser expulsa não é uma intrusa. Ela é minha mãe. E o que aconteceu aqui foi um erro. Um erro que tem nome, e cor, e história. Caio retirou o broche dourado da lapela do paletó, o símbolo da sua companhia. Esse broche representa fortuna. Mas nenhuma fortuna me vale se quem me deu tudo for tratada como menos. Que nada. Ele o colocou no centro da mesa da noiva. A senhora pode ficar com isso, se quiser. Disse, olhando nos olhos da mulher que havia humilhado Maria Luzia. Mas saiba que ele não brilha mais, porque você apagou a luz do respeito. O pai da noiva se levantou, constrangido. Tentou disfarçar. Talvez seja melhor conversarmos, em particular. Talvez fosse melhor vocês aprenderem o que é público e o que é vergonha, respondeu Caio. A plateia não piscava. Quando alguém pisa em quem limpa o chão, esquece que é esse chão que sustenta a festa. Caio virou-se para o salão. A senhora Maria Luzia não vai voltar por causa de um pedido de desculpas. Ela vai voltar porque aqui está alguém que finalmente entendeu o valor dela. E se tiver alguém nessa sala que se sentiu incomodado com o que eu disse, saiba que o desconforto é o primeiro passo da mudança. Ele pegou o celular, discou. Mãe, você tá perto? Sim, eu tô na calçada ainda. Por quê? Porque tem uma festa aqui que só faz sentido com você dentro. E uma mesa vazia esperando a pessoa mais digna que eu conheço. Ao desligar, Caio olhou de volta para o broche que deixara sobre a mesa da noiva. Ela ainda não tinha tocado nele. Parecia pesar toneladas, e naquele salão, pela primeira vez. O silêncio foi de respeito. A porta lateral do salão se abriu devagar. A luz externa invadiu o ambiente como um sinal. E então, todos viram. Maria Luzia entrou. Sem uniforme, sem bandeja, sem abaixar os olhos. Vestia agora um conjunto simples, de cor clara, cabelo solto, batom discreto, mas não era a roupa que causava impacto. Era o olhar. Um olhar que trazia décadas de humilhações, sim, mas também a força de alguém que sobreviveu a todas elas. Ela caminhou até o centro do salão com a mesma postura de antes, ombros retos, passos firmes. Mas agora todos saíam do caminho, como se estivessem diante de alguém que se tornou gigante, como se o chão soubesse a quem devia reverência. O mesmo chão onde ela antes servia, agora se calava para deixá-la passar. Os convidados não sabiam se aplaudiam, se pediam desculpas ou se apenas encaravam aquele momento como uma lição viva. Alguns, envergonhados, desviaram o olhar. Outros, emocionados, derramaram lágrimas silenciosas. A mãe da noiva chorava. O pai da noiva olhava fixo para o chão. Mas a noiva ainda estava congelada. Ela não sabia como reagir ao fato de que a mulher que havia humilhado agora era reverenciada. Caio estendeu a mão para a mãe. Ela hesitou por um segundo e então aceitou. Juntos, caminharam até a frente da mesa de honra. E Caio puxou uma cadeira. Não era qualquer cadeira. Era a que havia sido reservada à sogra da noiva. Uma cadeira vazia desde o início da festa, com encosto alto e almofada de veludo branco. Ele a posicionou com as duas mãos. E disse, olhando para todos, essa cadeira é sua, mãe. Eles achavam que podiam te tirar da festa, mas esqueceram que foi você quem ensinou esse salão a brilhar. Maria Luzia olhou para a cadeira e depois para a noiva. Não havia raiva no rosto, nem sarcasmo. Apenas um silêncio tão denso que fazia o ar tremer. A noiva, tentando recuperar o controle, deu um passo à frente. Eu não sabia quem você era. Me desculpe, por favor. Foi um mal-entendido. Maria Luzia ergueu a mão, pedindo silêncio.
Depois, com a voz baixa e firme, disse: Você não precisa saber quem eu sou para me tratar com respeito, porque ser gente não deveria depender de status, nem de sobrenome. Sabe, ela continuou, anos atrás, me tiraram de uma sala de aula porque disseram que preta assim atrapalha os outros alunos. Eu calei. Depois, perdi um emprego porque não quis sorrir para o patrão. Eu calei de novo. Mas hoje, ela respirou fundo. Hoje, eu não calo mais. Ela pegou o broche que Caio havia deixado na mesa e olhou para ele por um instante. Isso aqui não vale mais do que o olhar de uma criança que entende o que é certo e o que é errado. E então, devolveu o broche à noiva. Mas não como provocação, como gesto de compaixão. Fique com isso, para você lembrar do dia em que uma festa te ensinou mais do que qualquer curso caro. A noiva tentou sorrir, mas não conseguiu. A maquiagem perfeita agora tremia sob o peso do arrependimento. Ela olhou ao redor e percebeu que ninguém mais a via como antes. Não era mais a noiva admirada. Era a mulher que precisou humilhar outra para se sentir grande. E isso, ninguém esquece. Dessa vez, os aplausos não vieram do fundo. Vieram de todos os lados. Um aplauso demorado, sentido, com lágrimas, com abraços. Um aplauso que lavava a alma de quem já se calou demais. Na saída do salão, um fotógrafo do evento capturou a imagem que viraria símbolo. Maria Luzia sentada na cadeira de honra, Caio ao seu lado, e a noiva, em pé, um pouco atrás, com o olhar baixo, sem foco, sem protagonismo. A legenda viralizou nas redes nas horas seguintes. Hoje a justiça usou salto, batom e entrou pela porta da frente. A festa, que antes exalava perfume caro e sorrisos ensaiados, agora carregava o cheiro denso de vergonha. O DJ não ousava retomar a trilha sonora. Os garçons se entreolhavam em silêncio, como se esperassem uma ordem para seguir com o protocolo. Mas o protocolo havia sido quebrado. O salão, decorado com luxo quase cinematográfico, parecia pequeno demais para conter a grandeza de uma cena real. Caio continuava em pé, ao lado da mãe, que agora estava sentada. Não precisavam dizer mais nada. O simples fato de estarem ali, no centro da festa, mudava a ordem do mundo. As flores brancas nos arranjos não pareciam mais símbolos de pureza, e sim de ironia. A mesa do bolo, antes central, agora era apenas cenário. Toda a atenção estava voltada para Maria Luzia, não pela roupa, não pela pose, mas pelo que ela suportou, e pelo que ela se recusou a continuar aceitando. Será que a gente vai mesmo continuar aqui? Sussurrou uma das madrinhas. Isso aqui virou outra coisa. Outros convidados começaram a guardar seus pertences. Alguns por vergonha, outros por desconforto, e alguns, em minoria, com um sorriso discreto de alívio. Alívio por ver, pela primeira vez, uma injustiça sendo corrigida, diante dos olhos de todos. Na cabeça de Maria Luzia, uma cena antiga voltava com nitidez. O dia em que tentou entrar com a irmã em uma loja de roupas finas e foi impedida. Vocês podem esperar lá fora, moças. Não temos nada do tamanho de vocês. Ela engoliu aquele dia, assim como engoliu muitos outros. Mas agora, ela não engolia mais. Ela levantou da cadeira. Olhou para a filha da organizadora do evento, uma jovem negra que trabalhava nos bastidores e que havia parado para assistir à cena. Chamou-a com um aceno. Qual seu nome, menina? É Mônica, senhora. Respondeu com olhos brilhando. Você já se sentiu menor que alguém aqui dentro? Mônica hesitou. Depois assentiu com a cabeça devagar. Maria Luzia estendeu a mão. Então, vem cá. Anda comigo. As duas caminharam juntas pelo salão, do fundo até a entrada principal, de braços dados, velha e jovem, servidora e invisível. E quando chegaram à frente da mesa da noiva, pararam. Maria Luzia olhou nos olhos da moça branca que outrora a expulsara. Essa menina trabalha aqui. Você já perguntou se ela teve tempo de comer? Se tem com quem deixar os filhos? Se sente dor no corpo ao final do dia? A noiva não respondeu. Acho que não, porque quando a gente só enxerga a si mesma,
fica cega para o que realmente importa. Quem humilha o invisível revela o que realmente é. Maria Luzia respirou fundo. Minha avó foi cozinheira. Minha mãe lavava roupa para fora. Nenhuma delas viu justiça. Mas eu tô viva para entregar pelo menos uma parte dela aqui hoje. Ela não pediu desculpas por ter voltado. Não pediu espaço. Não pediu nada. Apenas caminhou até o buffet, pegou uma taça de água com as próprias mãos e bebeu. Como quem toma posse do que já era seu. Como quem planta, em silêncio, a raiz de uma revolução. Do lado oposto do salão, o fotógrafo continuava tirando fotos, agora com lágrimas nos olhos. A mulher do buffet largou a prancheta e foi até Maria Luzia, abraçando-a com força. 2 convidados saíram discretamente. 3 se aproximaram para pedir desculpas. Outros não conseguiram sustentar o olhar, porque sabiam que estavam olhando para a verdade, e isso nem sempre é confortável. Caio, ainda ao lado da mãe, olhou para a noiva uma última vez. Você ainda tem a chance de aprender alguma coisa com isso tudo. A pergunta é, vai continuar tirando os outros da festa? Ou vai começar a convidá-los para sua vida de verdade? Ela chorava. Mas ele não sabia se era arrependimento ou vergonha. A iluminação agora era baixa. A festa seguia, mas ninguém mais dançava. As mesas estavam cheias de pratos não tocados. Balões começavam a murchar. E o cheiro das flores já não bastava para mascarar o que havia sido exposto. Maria Luzia voltou a se sentar. Mas agora, sentou como alguém que já havia vencido. Como quem sabe que, às vezes, a maior revolução é não baixar os olhos quando o mundo tenta te empurrar para o rodapé da história. O salão parecia outro, não porque a decoração tivesse mudado, mas porque os olhares haviam se transformado. A música voltara a tocar, mas ninguém dançava. As pessoas conversavam baixinho. Algumas, pela primeira vez naquela noite, olhavam nos olhos dos garçons. Outras ajudavam a recolher pratos, como se, de alguma forma, isso pudesse apagar o constrangimento. Mas não apagava, porque agora o que estava à mostra era o que sempre foi invisível. A noiva continuava sentada. Seus olhos estavam inchados. As palavras lhe faltavam. E, no fundo, talvez isso fosse o mais justo. À sua frente, Maria Luzia estava em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio da servidão. Era o silêncio da vitória. Caio se aproximou da mãe. Ajoelhou-se diante dela, como quem pede desculpas por cada minuto que ela passou sendo invisível. Mas ela não precisava disso. Ela o puxou para um abraço. Filho, eu só queria ir, embora com dignidade. Você me deu o que eu nunca tive. Voz. Eu não fiz nada que a senhora não tenha feito por mim a vida inteira, respondeu ele. Do outro lado do salão, o fotógrafo mostrou a última imagem tirada. A mão de Maria. Luzia segurando a mão da jovem funcionária Mônica, ambas com lágrimas nos olhos, ambas sorrindo. A legenda. Quando 2 mãos negras se tocam em um lugar que tentou apagá-las, a história muda. O vestido de Maria Luzia, embora simples, tinha algo especial. Ela mesma havia costurado. Era a mesma peça que usara anos antes numa formatura comunitária, onde se formou em corte e costura. Ninguém notou, mas para ela era uma armadura. A noiva se levantou, tremendo. Eu queria pedir perdão. Maria Luzia a olhou, depois olhou, em volta, e disse: Perdão não é desculpa pública, perdão é mudança privada. E eu não preciso ouvir palavras, preciso ver atitudes. As câmeras dos celulares gravaram tudo. No dia seguinte, os vídeos explodiram na internet. Mas para Maria Luzia, não era sobre viralizar, era sobre resistir. E resistir, ela sabia, era um verbo de todos os dias. Ela foi humilhada diante de todos, mas saiu aplaudida por aqueles que finalmente aprenderam a enxergar. A festa terminou, mas não com bolo, nem com brinde. Terminou com silêncio e com verdade. Alguns convidados se aproximaram de Maria Luzia antes de sair. Agradeceram, pediram desculpas, mas ela sabia. Não bastava pedir desculpa.
Era preciso que cada um ali saísse diferente do que entrou. Ao sair do salão, Maria Luzia passou por um grupo de jovens. Eles a olharam como quem vê uma estátua viva. Um deles, negro, de 16 anos, sussurrou: "Obrigado por não ter abaixado a cabeça." Ela apenas sorriu. E disse: "Agora é sua vez de mantê-la erguida." Ela não saiu com diploma, nem com troféu, mas saiu com algo que muitos ali nunca teriam: respeito conquistado. Essa foi mais uma história emocionante do canal. Lições de vida. A gente conta essas histórias porque sabemos que o racismo ainda existe e que precisa ser exposto, combatido e vencido. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que sentiu. E não se esquece, todo vídeo aqui é uma voz contra a injustiça. Já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele vai te emocionar ainda mais do que esse. Te espero lá.